Olá, eu me chamo Bianca da Rosa Hubert, eu sou acadêmica do sexto semestre do curso de Medicina e sou ligante, então, da Liga Acadêmica de Patologia e eu vim representar, então, a Liga para apresentar esse trabalho. O trabalho é o consumo da erva mate, chimarrão, e a relação com o aumento do câncer de esôfago. Uma revisão de literatura, então. Basicamente, então, o carcinoma espinocelular de esôfago é a causa é a causa comum de morte por câncer em algumas partes da América do Sul, incluindo países como o Brasil, o Nordeste da Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Associado a essas regiões, então, a gente tem um consumo de chimarrão, ou mate também, como é conhecido. E o que seria essa bebida? Então, essa bebida é uma infusão de folhas secas e picadas da erva Ilex paraguensis, que é a nossa erva mate, em água quente. Existem alguns mecanismos que podem ser associados com os potenciais carcinogênicos, como, por exemplo, a lesão térmica repetida, resultante, então, da ingestão de mate quente, e o teor de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são substâncias potencialmente carcinogênicas. O objetivo, então, do estudo foi analisar estudos que avaliam a relação do consumo da erva mate com a incidência de câncer de esôfago na América do Sul. A metodologia utilizada foi uma pesquisa realizada com base nos artigos nos últimos 10 anos, nas plataformas PubMed, Scielo e Lilacs, utilizando, então, os descritores em ciência da saúde, câncer de esôfago, mate, incidência e as combinações. Os principais resultados, então, encontrados foi que a associação significativa, então, entre o consumo do mate e o risco do carcinoma espinocelular esofágico. Embora esse mecanismo exato ainda ele não há uma explicação direta, o aumento do risco do SEC, ele não ainda está totalmente estabelecido, mas a literatura, ela sugere alguns fatores de carcinogenicidade, como, por exemplo, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que estão presentes na erva mate, que seria, então, o benzopireno, que é uma substância classificada, então, pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer como carcinogênica para humanos. E também outro fator que seria a temperatura do chimarrão, devido então a essa relação com a lesão térmica da mucosa esofágica, essa lesão repetida, essa, essa lesão repetida, ela vai fazer com que aumente então as chances. Os estudos, então, revelaram também que o risco do SEC ele é mais elevado entre os consumidores regulares de chimarrão em comparação, então, aos nunca bebedores. Como também esse risco ele vai se tornar cumulativo ao longo dos anos. O risco ele não foi significativamente influenciado pela intensidade do consumo, tanto um consumo diário longo como um curto, ele não influenciou nessa questão do risco, mas sim foi comparável a essa questão do risco. Mas a questão dele se tornar cumulativo, então, ao longo dos anos. A conclusão, basicamente, com base, então, nos resultados analisados, constata-se que o mate ele está relacionado com o risco do aumento do carcinoma espinocelular esofágico. Os estudos, então, eles sugeriram que essa associação ela é consistente independentemente da quantidade ou a duração do consumo desse chimarrão e que esse risco, então, ele se torna acumulativo. E também a questão da temperatura, ele se torna amplificado quanto mais elevadas as temperaturas do chimarrão. Embora, então, o mecanismo exato pelo qual o chimarrão contribui para o desenvolvimento do câncer esofágico não está completamente elucidado, a presença, então, dos compostos carcinogênicos, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, incluindo, então, o benzopireno, pode desempenhar um papel significativo. Desse modo, então, necessitam de mais estudos para aprofundar esse entendimento dos mecanismos biológicos envolvidos nessa relação e para avaliar estratégias, então, para mitigar esse risco. Seria isso, basicamente, o estudo, e muito obrigada.